Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando o Espiritismo e vamos continuar a nossa viagem, que eu tenho sempre chamado de viagem, né, pelo Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar da quinta e última parte do capítulo 6 do livro 2º do Livro dos Espíritos, né, que é o capítulo da vida espiritual. Então ele trata de vários aspectos da vida espiritual. Ele vem falando lá desde o comecinho, né? Vou até pegar na minha nota aqui. Ele vem falando, né, da erraticidade, ou seja, do estado de estar na existência espiritual, das percepções e sensações que o espírito tem, como é que ele percebe o mundo em volta dele enquanto espírito, né? Da natureza das escolhas das provas, ou seja, do gênero, do tipo de prova que ele vai ter quando ele estiver vivendo a vida material e do caminho que ele vai seguir. Fala também das relações além-mundo, que foi o episódio passado, ou seja, da forma como os espíritos se interagem entre eles e com relação aos vivos, né? E agora, nessa última parte, a gente vai falar de como é que eles se lembram da existência corpórea e de aspectos relacionados com isso. Então, vamos lá. Lembrança da vida corpórea. Questão 304. O espírito se recorda da sua existência corpórea? E o espírito responde para ele, sim. Isso é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te aviso, e eu te afirmo, que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. E aí o Kardec até comenta, assim como o homem que ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das bobagens, das infantilidades que tinha na infância. 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Aí o espírito fala, não. Ela vem pouco a pouco para ele, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que se fixa nela a sua atenção, no caso da memória da vida passada. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Ele abrange o conjunto deles de um golpe de vista, quer dizer, retrospectivo, né? Ou seja, num momento ele olha, ele pensa na vida passada, ele lembra de tudo? Essa que é a pergunta. Aí o espírito fala, lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito. Mas você deve compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não dá importância alguma e que nem mesmo procura se lembrar. Aí o Kardec complementa, 306A. Mas poderia se lembrar se quisesse? Aí o Espírito fala, ele pode se lembrar dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. E aí o Kardec continua, né, 306B. O espírito entrevê, ou seja, ele consegue vislumbrar o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Aí o espírito fica para ele, certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas, ou seja, deixa para trás algumas impurezas. 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será pelo esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Aí o Espírito fala para ele, de uma forma e de outra. É como se estivessem presentes todos os anos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes, você evoca um espírito errante que acaba de deixar a Terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram queridas, nem de detalhes que parecem importantes para você. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudaram a se melhorar. 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Ou seja, ele se recorda de todas as vidas que vieram antes dessa última que ele acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos,
Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago ou no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? A resposta é: como uma veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. E o Kardec continua na pergunta, 309A. Que sensação lhe causa a visão de seu corpo em decomposição? Aí o espírito responde: quase sempre a de indiferença, como uma coisa a que não dá mais importância. 310. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que tenham sido dele, que tenham pertencido a ele? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas. 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? O espírito responde: é sempre grato ao espírito que se lembre dele. Né? Ou seja, o espírito sempre fica gratificado, feliz quando lembram dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vocês, né? E não aqueles objetos. Ou seja, o cara não se apega no objeto, ele se apega nas memórias das pessoas ligadas com o objeto. O objeto em si, ele não dá mais bola. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corpórea? Aí ele fala: frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. 313. O homem que foi feliz nesse mundo lamenta a felicidade que perdeu ao deixar a Terra? Aí o espírito explica: só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que têm a ver com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Ou seja, só os espíritos inferiores se lamentam de perder as alegrias das coisas da natureza inferior deles e que vão fazer eles ter que sofrer depois por causa disso, né? Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da terra. Aí o Kardec completa: assim como o homem adulto que despreza aquilo que eram as delícias de sua infância. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Aí o Espírito fala não, porque ele vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos a fim de que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Aí ele fala: de acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Aí ele fala: depende da sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. É que nem quando você olha para um desenho de uma criança e fala: nossa, olha como ainda tá desenhando que nem criança, mas dá para ver que presta atenção na cor, presta atenção no formato. Olha como ele já está percebendo as coisas, né? Olha, fez uma sombra ali. Olha como ele está percebendo. É mais ou menos assim que eles olham. Olha como eles entendem a importância dessa ideia para a elevação deles. Olha como esse espírito conseguiu traduzir nessa música um sentimento elevado, né, de agradecimento a Deus pela existência, ou do amor ao próximo. É mais ou menos nesses termos que eles vão avaliar a arte, as ciências, né? Olha como eles
entenderam como é que o átomo funciona e agora eles conseguem fazer coisas úteis, como gerar energia, ou se livrar das doenças que a matéria gera ao invés de fazer uma bomba. Né? É assim que eles apreciam a evolução da arte e da ciência. Ou se a gente pensar na nossa pandemia recentemente, né? Olha como eles conseguem usar o entendimento da matéria deles para criar uma forma de evitar o vírus que está matando. Né? Isso está ajudando as pessoas a preservar a encarnação delas e poder ainda continuar aprendendo. Olha o que eles estão tirando de interessante dali. Né? É isso que os espíritos vão ver. 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? Aí o espírito fala, o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhe são simpáticas. Aí o Kardec faz uma complementação. Né? A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração, ou seja, eles só ficam na Terra por pouco tempo. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. Então tudo aquilo que ele fala assim, as coisas que a gente faz na Terra é tudo coisinha pequena para esses espíritos muito elevados, né? As coisas a que os homens atribuem mais importância são tão infantis aos olhos desses espíritos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para aqui sejam chamados com a intenção de concorrerem, de ajudarem no nosso progresso, o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária, ou seja, os médios, né, são os que mais frequentemente permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, os mais baixos, mais simples, né, são, de certa forma, sedentários. Quer dizer, não se movem, não fazem muita coisa que deviam, né? E constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Ou seja, eles morrem, mas continuam a mesma coisa. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles, existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, olha, né? Ele está falando assim, olha, os espíritos elevados, eles não estão preocupados com as coisinhas que a gente faz na Terra, porque para eles aquilo ali é muito pouco. Só interessa para eles o que mostra a nossa elevação ou o que eles podem usar para nos ajudar a evoluir. Para os espíritos que são melhorzinho, mas que ainda não chegaram lá, às vezes eles têm um pouco mais de interesse ou não, mas também não ficam muito na Terra, eles olham porque é necessário. E a grande maioria de nós na Terra, são os espíritos que estão mais apegados com a matéria. Então a gente tem interesse, aí gosta da música, gosta da arte, né? Assim como tem interesse nos prazeres mais carnais, na comida, no sexo, seja lá o que for, né? E aí quando eles desencarnam, eles ficam lá em cima de quem vai fazer aquele negócio, sejam os vícios, por exemplo, né? Fica em cima de quem está usando aquele vício, de quem está vivendo aquela experiência que ele gosta, para tirar proveito também, né? E aqueles que vão se saindo dessa fase, vão ficando um pouquinho melhor, que é aquilo que a gente espera ser quando sair desse mundo, olham e tentam aprender. Porque falam assim, olha, então aquilo ali que eles fazem, eu não devo fazer isso se eu quero seguir em frente. Eu tenho que me cuidar para não seguir esse caminho. E aí eles começam, de fato, a ir se elevando para ir se afastando aos poucos dos interesses materiais. De novo, não porque os interesses materiais sejam bons ou ruins, mas porque eles só são interessantes para o espírito quando eles servem para a evolução dele. 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante, ou seja, na vida espiritual? Muito, o espírito fala. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes de sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Aí o espírito responde para ele:
é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição à medida que lhe voltam as lembranças do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. E aí ele indica aqui que é o que está explicado na questão 163 e a partir daí. Então dá para voltar lá se quiser dar uma olhada, né? Então agora é a nossa última sessão desse capítulo, comemoração do Dia dos Mortos e funerais. 320. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhe foram caros na terra? Ou seja, o que eles sentem? Eles sentem a lembrança de quem ficou para trás, que eles gostavam? Aí o espírito explica para ele, muito mais do que você pode imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve de consolo. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Quer dizer, eles levam mais a sério esse dia? Eles se prestam a ir até o encontro dos que vão orar nos seus túmulos, nos seus despojos, né? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. E o Kardec insiste, 321a. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Aí o espírito fala para ele, nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, mas porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Quer dizer, o espírito vai lá porque então eu vou lá no cemitério, no túmulo do meu parente, do meu pai. E aí, se eu vou lá e rezo e penso nele, né, levo meu pensamento a Deus pedindo por ele vai sentir lá e talvez tenha condição de vir até onde a gente está. Mas o espírito ir lá, só porque tem um monte de gente no cemitério, é nosso dia, então vamos lá dar uma espiada no cemitério? Não, eles não fazem isso porque eles não se importam. Né? E aí o Kardec faz mais uma pergunta, 321b. Sob que forma aí comparecem, sob que forma nesse lugar comparecem e como os veríamos se pudessem se tornar visíveis? Aí o espírito fala, ele não fala desculpa. Aquela sob a qual eram conhecidos em vida, ou seja, eles vão aparecer lá do jeito que eles eram conhecidos na vida deles. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Aí o espírito fala para ele, o que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Aí o espírito fala, a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erguem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e as veem com prazer? Aí o espírito explica. Muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis à homenagem que lhes prestam do que à lembrança dos homens. Ou seja, se as pessoas se lembram dele, pensam que é uma pessoa importante, querida, isso para eles é legal. Agora, se é só para dizer que fez a homenagem, faz diferença. Eles não têm mais, eles perdem aquele orgulho humano, né? 325. De onde vem, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Quer dizer, por que a gente quer ser enterrado num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Aí o espírito explica. É uma afeição do espírito por certos lugares. Inferioridade moral. Que importa esse ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às almas dos que lhe são queridos, mesmo que seus ossos estejam separados? Basicamente é isso, né? E aí o Kardec continua, 325a. A reunião dos despojos morais de todos os membros de uma família
deve ser considerado uma futilidade, então? Quer dizer, é uma bobagem reunir os corpos das famílias, né, no mesmo lugar? Aí o Espírito fala, não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, ela é útil aos homens, porque as recordações se concentram melhor. Quer dizer assim, olha, vocês fazem isso por vocês, não tanto pelo espírito. O espírito não faz diferença, mas para vocês é útil, porque vocês podem lembrar de todos eles naquele momento, naquele lugar. 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus restos mortais? Aí o Espírito explica. Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais essa vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas fique sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que deixaram seus restos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Aí o espírito responde, né? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. 327a, o Kardec continua. Fica lisonjeado, quer dizer, ele fica vaidoso, fica feliz com a afluência de pessoas, ou seja, com a quantidade de pessoas que vai ao seu enterro, mais ou menos conforme o sentimento que as anime. Ou seja, ele fica mais ou menos feliz de acordo com o sentimento que leva aquelas pessoas a irem lá. Se as pessoas vão lá porque gostavam dele, tinham carinho por ele, estão lá pensando bem nele, a pessoa vai ficar muito feliz. Agora, as pessoas vão lá para cumprir tabela, vão lá para fazer fofoca, vão lá só para dizer que foi, para eles não faz diferença nenhuma. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Ou seja, a reunião dos seus filhos? No caso, está falando dos herdeiros mesmo, já vai entender por quê. O espírito fala, quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução, ou seja, para o seu próprio aprendizado e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga o valor dos protestos, ou seja, do que falavam para ele. Né? Vou ler de novo. É nessa ocasião que o espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam, ou seja, que ele julga o valor daquilo que falavam, que sentiam por ele. Para ele, todos os sentimentos estão evidentes, e a decepção que lhe causa a rapacidade, ou seja, a ganância, né, com que os herdeiros partilham seus bens, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Então, olha só, né? Ele fala assim, olha, muitas vezes eles reúnem, quando chega a reunião dos herdeiros, a hora de ver o que vai ficar para quem, Deus permite que eles assistem sim, para eles verem o que acontece. Para verem, olha, realmente, eles amavam você, não estão preocupados com isso. Não, ó, aquele ali realmente falava que te amava, te adorava, mas estava interessado no seu dinheiro. Então, ó, não estão nem aí. E isso não é como eu vou dizer, por maldade. Deus permite isso para que eles aprendam como é que são as coisas. E em alguns casos, quando eles agem mal, eles possam sentir, entender, né, o que eles estão fazendo. E às vezes, como uma lição para aquele que foi, ele foi enganado pelo outro, ele vai ver e aquilo ali é uma oportunidade de aprendizado para ele, que vai servir de oportunidade para ele perdoar aquela pessoa. Né? E aí ele fala, mas tudo bem, porque a hora deles também vai chegar, também vai ter que fazer isso com alguém. Né? E a questão 329. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que eles têm da vida futura? Aí o Espírito explica. É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. E assim a gente encerra, finalmente, né, o capítulo 6 do segundo livro, do Livro dos Espíritos. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai tratar do retorno à vida corpórea, que é o título do capítulo 7 do segundo livro. Nesse capítulo, a gente vai falar, né, do que acontece antes da volta para a vida corpórea, da união da alma e o corpo, questões de aborto, as capacidades morais e intelectuais, a influência do organismo,
questões como a loucura e as doenças mentais, que eles chamam de idiotismo aqui, mas é porque é uma linguagem bem antiga, né? Infância, que é o começo da vida, né, da próxima vida, como que os espíritos lidam com as simpatias e as antipatias terrenas, e a questão de por que esquece o passado, por que esquece o que já aconteceu. Então é isso, gente. Muito obrigado e até lá.